Boa tarde a quem está entrando. Estou tentando adicionar aqui o professor Edmilson para participar dessa nossa live que acontece eventualmente aqui pelo Instagram. A gente começou a fazer essas lives recentemente, né? Eu sou a Luciene Carris e junto com a Luzima Soares, que está aqui presente conosco, nós temos esse podcast chamado Sarau da Casa Azul, podcast que está no Anchor e no Spotify. E agora a gente decidiu recentemente fazer essa série de lives, eventualmente. Boa tarde, Rio Jaetur, não conheço, eu acho. Prazer, agradeço a todos que estão aqui entrando. Vou tentar localizar o professor Edmilson aqui. Ô Mary, quanto tempo! Espero que Pedro esteja bem também. Deixa eu mandar uma mensagem por Edmilson. Boa tarde a todos. Enquanto a Lu vai ali mandando a mensagem para o professor, muito obrigada pela presença de vocês. Leila Mena Barreto, Mari, Rio Getur, Lucas, olá Lucas, Lara, Malicele, Galeria, Ana Cláudia, F. Santos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, Carlane, Marcos. Estamos aguardando o professor Edmilson. Uhum. Ele está tentando saber como é que se entra, vou explicar novamente. Eu estou aqui. Professor, tudo bom? Tudo bem? Que bom que você entrou, conseguiu entrar, está conseguindo conhecer todas as plataformas. Eu já estou aqui há muito tempo. Não, eu já estava há algum tempo, só que eu não sabia como era. Estava esperando. Eu estava procurando aqui o seu nome, te localizar aqui, não aparecia para mim, que aí eu posso te convidar também. Então, entendi. Então, a gente está aqui, Rio, Niterói, Guarulhos, presentes aqui para fazer essa homenagem ao centenário da morte do João do Rio, que será amanhã, dia 23 de junho. Né? Agradeço a presença aqui do professor Edmilson, participando de uma live, né? Acho que ele nunca participou de uma live pelo Instagram, está sendo uma novidade para ele também. E como eu avisei antes a todos, né? A gente é uma das primeiras lives que a gente está fazendo, uma série, a gente é um podcast, na verdade, que está no Spotify e no Anchor. Então, hoje a gente recebe o professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues, professor da UERJ, da PUC, né, uma pessoa querida, que vai falar um pouquinho sobre essa figura que é o João do Rio. Para começar, eu tenho uma questão para te fazer, professor Edmilson. Amanhã se comemora. A gente tem várias questões, e quem quiser também fazer alguma pergunta, a gente também abre, né? O Instagram é interessante, por isso que a gente abre também para quem quiser participar. Amanhã se faz essa homenagem, faria essa homenagem, estamos numa pandemia, evidentemente, mas há poucas homenagens à figura, à memória do João do Rio. Né? Você tem ideia do porquê desse apagamento da memória da cidade, da figura do João do Rio? Por exemplo, em Portugal, tem essa lembrança, tem, né, estátuas, enfim, o nome dele, aqui tem poucos registros, né? A única rua que a gente tem é a Rua Paulo Barreto, né, que pouca gente sabe que é o nome do João do Rio. Então eu deixo essa questão para você, se a Luzimar também quiser falar alguma coisa depois, fica à vontade. É isso. Bom, eu queria agradecer o convite que vocês fizeram. É muito legal a gente contribuir para a memória da cidade e a memória do João do Rio. Eu também fiquei espantado, eu acho que até conversei com alguma de vocês, de não ter absolutamente nada sobre o João do Rio exatamente nos 100 anos de morte dele. Eu me lembro que eu conversei com a Carmen do Labelle e perguntei a ela o que a gente ia fazer, né? E ela disse que estava pensando em algumas coisas, mas, no geral, muito pouca coisa está aparecendo na referência ao João do Rio. E eu acho que essa dificuldade é uma dificuldade que existe porque não se realizou
aquilo que, na verdade, as pessoas gostariam que tivesse se realizado, né? Eu não sei se as pessoas se lembram, mas o João do Rio voltou a ser um autor lido, principalmente a partir do final dos anos 1980. E ele veio por conta dos cursos de jornalismo, que descobriram no João do Rio uma faceta que é a marca dele, que era exatamente ter inventado um novo modo de fazer reportagens na cidade. Reportagens ao vivo e a cores, na rua, saindo da redação. E isso era, na verdade, o tom principal da renovação que vinha sendo feita no final dos anos 80, do século XX, do João do Rio. De lá para cá, algumas obras dele foram reeditadas, mas poucas, no sentido mais geral. Poucas foram as homenagens. Eu me lembro de uma que nós fizemos no Gabinete Português de Leitura, que é um lugar que preza muito o João do Rio, exatamente por conta da doação, não? Da biblioteca dele, pela mãe do João do Rio, feita ao Gabinete Português de Leitura, e eles conservaram a ordem não, mas contos, de tal maneira que um pesquisador que quisesse observar as leituras do João do Rio teria um acesso mais interessante, né? Mas eu imaginei que depois de tantas teses que eu vejo sobre João do Rio, que eu participo de bancas, livros que eu leio, etc., ia haver uma euforia maior em torno do ano de 2021. Mas, para surpresa minha, ficou igual à rua, né? O Graciliano Ramos dizia que a homenagem feita ao João do Rio foi dar a ele uma rua pequenininha, uma rua curta, que o Graciliano dizia, né? E pior, né? Com o nome de Paulo Barreto, que pouca gente vai identificar. A rua Paulo Barreto é em Botafogo, é uma daquelas ruas que vem da General Polidoro até a Voluntários da Pátria. Quer dizer, não é tão curta assim também, mas é uma rua que não tem nenhuma referência mais forte àquilo que é a dimensão da cidade, né? Então, o Graciliano tem razão. Ao contrário, em Lisboa, cheia de referências ao João do Rio, inclusive o rosto dele, em bronze. E é uma coisa extremamente interessante, né? Você vê em Póvoa de Varzim também, uma rua chamada João do Rio. Dizer, os portugueses, pela contribuição que o João do Rio deu pela revista Atlântica, que ele fez junto com João de Barros, um poeta e escritor português importante, e pela relação que ele estabeleceu com os portugueses aqui da Rua do Acre, né, dos armazéns de secos e bolhados, para desespero dos inimigos dele, que achavam que isso era uma falta de vergonha absoluta do João do Rio. Ele tem essa referência em Portugal, né? Mas eu ainda não consigo entender por que no Brasil, ou no Rio de Janeiro em especial, ele é apagado, né? Acho que não é mais porque ele era negro, homossexual, acho que não é mais isso. Mas, não sei, acho que é preferência mesmo, as pessoas... Eu acho que ainda é difícil as pessoas olharem para o Rio de Janeiro e terem atenção para a cidade, sem entendê-la como alguma coisa que tem uma tradição de capital, e aquela coisa de que o Rio de Janeiro é o Brasil, a caixa de ressonância da política nacional. Então, há meio que um olhar um pouco diferente para o Rio de Janeiro, né? Talvez a maldição seja a noção de Bela Cap, né? Ficou esse nome, Bela Cap, quando mudou a capital para Brasília, e isso deve, de alguma maneira, ter criado maldição
para o João do Rio, né? Eu queria também, antes de continuar, agradecer a todo mundo que está entrando, está mandando beijos, abraços, legal, que bom que está todo mundo aí. Bom, professor, muito obrigada pela sua Fala, presença Luna, aqui. eu continuo assim, né? Aqui somos amigos, Luzimar. Tá bom, vamos lá, Ed. Primeiro eu gostaria de dizer que eu e a Lu, a gente está comemorando um ano de podcast. Na verdade, a gente fez um ano agora, dia 19. Você foi o nosso primeiro entrevistado, você gentilmente acreditou no nosso projeto, nos deu uma entrevista maravilhosa sobre o João do Rio. E o que me deixou imensamente feliz quando a gente estava pensando no projeto, né? O que a gente faz? Quem vai ser nosso primeiro convidado? Só pode ser o professor Edmilson, só pode ser o Ed. Vamos mandar mensagem. Vamos mandar mensagem. E você foi generosamente nosso primeiro convidado, nossa primeira entrevista. Então, a gente está fazendo uma comemoração de um ano, trazendo você na sua primeira live. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, assim, eu não sou do Rio. O que eu conheço do João do Rio é por intermédio de vocês. Esse apagamento, ele é uma coisa que eu acho que a gente pode, talvez, fazer um link com o que a gente está vivendo hoje de apagamento de tudo, porque a educação está sendo achincalhada, enfim. Você consegue imaginar que se nós estivéssemos numa outra situação, poderíamos ter mais importância, poderíamos dar mais importância, ou a academia estaria dando mais importância, ou, enfim, teria uma comemoração mais interessante sobre o João do Rio? Eu fico na dúvida, Luzimar. Eu acho a pergunta boa, mas eu fico na dúvida. Porque quando você olha para a academia tem muita coisa sobre João do Rio. Muita coisa publicada. O problema talvez seja a forma dessas publicações. Talvez elas não tenham formulado linguagens que atraem o público. Eu acho que seria muito mais interessante para ter uma oportunidade maior de recepção do João do Rio, que fossem publicadas as obras dele mesmo. Porque eu acho que elas são fascinantes no sentido da possibilidade que a gente tem de entender a cidade do Rio de Janeiro, né? E começar a fazer essas relações entre o passado, o presente. Por exemplo, eu agora mesmo estou preparando um curso sobre a espanhola, a gripe espanhola de 1918, e a gente estou usando, evidentemente, uma crônica do João do Rio, de 1904, quando tinha uma epidemia de varíola chamada a peste, que é uma coisa genial. E genial porque me abriu a possibilidade de começar a pensar um flaner, um cronista como João do Rio, um poeta da cidade, numa cidade completamente diferente daquela que ele viveu o tempo inteiro. Como é que você pode ser um cronista de uma cidade vazia? De uma cidade sem multidão? Não é? E a crônica é tudo que eu queria para poder avançar um pouco naquilo que me preocupa hoje, que é tentar pretensão, né? O Antônio Cândido escreveu um livro chamado Método Crítico de Silva Romero, né? Eu quero escrever um Método Crítico de João do Rio. Então, hoje eu estou muito voltado para a tentativa de descobrir, avançar mais para tentar entender o que é esse método João do Rio. Porque eu acho que ele é cheio de idas e vindas, marcado por um dilema que acaba fazendo com que aqueles que comentam o João do Rio fiquem sempre indecisos se ele é um dandy ou se ele é um flaner.
Para mim é direto um flanero, não tem nenhuma preocupação com isso. Até porque o João do Rio é um homem de disfarces, né? É um homem cheio de ironias, mas os disfarces talvez sejam os mais importantes do João do Rio, né? A forma pela qual ele dá a entender a importância dos seus pseudônimos, né? Que são, afinal de contas, as personagens das próprias crônicas dele, né? E eu cheguei no meu livro a chamar, no livro que eu escrevi sobre João do Rio, A Cidade e o Poeta, eu cheguei exatamente a retirar a ideia do cronista, né, e começar a chamá-lo de poeta. Porque, na verdade, o livro originalmente tem um título completamente diferente, O Olhar do Faner, não sei aonde. Mas hoje eu me refiro ao livro, e se eu tivesse que republicá-lo, seria João do Rio, a cidade e o poeta. Simples assim. Exatamente porque nesse tempo todo, desde o livro foi publicado em 2000, já fazem 10 anos, 20 anos disso, então é um negócio meio diferente, né? Acabei me acostumando a chamá-lo de João do Rio, a cidade e o poeta. E as pessoas me perguntam, mas o título é diferente. Eu falei, mas esse é o meu título agora e acabou. Eu decidi que esse vai ser o título e vou chamá-lo assim. Para tirar um pouco essa carga do cronista, que é sempre, na recepção mais formal, considerado como uma pessoa que tem uma dimensão inferior. E veja, a atenção do João do Rio é tão interessante para isso que ele realiza, em 1905, uma enquete chamada Momento Literário, em que ele vai entrevistar, as entrevistas que os caras aceitaram fazer com ele, 28 entrevistas, em que a questão central desse momento literário, desse enquete, é se o jornalismo atrapalha ou não a literatura, e vice-versa. Quer dizer, essa questão estava colocada para ele naquele momento e ele queria entender qual era o problema. Porque a maioria desses intelectuais, críticos literários, etc., também faziam esse dublê, né? Também trabalhavam nos jornais, afinal de contas, os jornais tinham essa cara do jornalismo literário, né? Então eles estavam constantemente envolvidos com os jornais. Então eu acho que, de alguma maneira, se a gente tivesse publicado mais livros do João do Rio e chamado a atenção para os tipos, por exemplo, várias edições da Alma Encantadora das Ruas foram feitas, várias. Eu tenho aqui uma porção. Mas ninguém fez uma edição crítica. E uma edição crítica que apontasse para a importância da Alma Encantadora das Ruas. Não só pela beleza do título, que é aquela que me convence que ele realmente é um poeta, não é? Mas pela beleza das crônicas, no sentido de inaugurar um tipo de narrativa que toma a rua como fio condutor. E ao tomar a rua como fio condutor, ele vai movimentar essa rua por aqueles que são a sua carne, né? Não a sua pedra. Então, ele vai inaugurar, por exemplo, uma série de discussões sobre a chamada infância culpada, os meninos de rua. Então, ele é o primeiro a escrever sobre os meninos de rua. Então, tem coisas muito interessantes que nesse livro, A Alma Encantadora das Ruas, que eu acho que é um livro, talvez para quem quiser conhecer o João do Rio, A Alma Encantadora das Ruas é um livro interessante. Ele pode assustar, né? Porque ele é extremamente radical no sentido de mostrar o lado noir, né? O lado de sombras da modernidade. Ele está exatamente criticando a modernização do Rio de Janeiro, mostrando que essa modernização levou a uma multidão de contrastes, e contrastes radicais. E o entendimento que o João do Rio tem desses contrastes não é que eles são traços coloniais, ao contrário.
Porque quem estuda esse período, né, o final do século XIX no Rio de Janeiro, as reformas Passos, etc., sempre entende que o conceito de civilização está trabalhando num pandan, num diferencial, com relação ao conceito de traços coloniais, não é? A regeneração da cidade, etc. E aí as pessoas ficam muito presas ao conceito, né, de regeneração e ao seu contraste, quer dizer, uma cidade moderna versus uma cidade colonial. O Rio de Janeiro não é colonial há milhões de anos, né? Desde pelo menos 1763, as reformas, né, dos vice-reis pombalinos, ela já tinha mudado muito. É lógico que toda cidade tem traços do seu passado, claro, né? Mas isso não é a principal questão. A questão é entender que o João do Rio diz, olha, essas situações são uma decorrência da modernidade, porque antes elas não apareciam. Então vem a modernidade e expõe essas coisas, coloca em evidência mais fortemente essas coisas. Então esse entendimento do João do Rio, que é parte daquilo que eu chamo do método João do Rio, é uma coisa interessante para mostrar a perspicácia dele, a olhar para a cidade. Então ele não pode ser um dandy, não é? Um cara descomprometido com essa realidade, não é? Ele tem um olhar extremamente crítico, não é? E mesmo aqueles que associam esse olhar crítico à condição de negro, à condição de homossexual, a uma certa raiva que ele tem, ódio, e eu acho que ele tem mesmo, não é? Mas ele tem porque ele começa a descobrir que todo aquele glamour que ele tinha, né, pela cidade, etc., e pelas pessoas, começa a perder brilho na medida em que ele vai ser pressionado por situações tipo, quero entrar no Itamaraty, vai conversar, com o Barão do Rio Branco. Aí o Barão do Rio Branco diz para ele, não, meu filho, não é essa e tal. E aí ele começa a cair a ficha de que ele é negro, né, e jamais vai entrar no Itamaraty. A mesma coisa com relação à Academia Brasileira de Letras. E isso torturava muito o João do Rio. Né? Eu acho até que essas torturas todas fizeram que ele tivesse uma meta. Eu quero ser dono de jornal. E vejam, a primeira tentativa dele foi com o Irineu Marinho, né, com o pai do Roberto Marinho. Em 1911 e 12, ele se associa ao Irineu Marinho e empresta o dinheiro para o Irineu Marinho criar o Jornal à Noite. Depois, o Irineu Marinho paga tudo a ele e tal, e ele sai. Só na década de 20, do século XX, que ele consegue criar o jornal dele, A Pátria. E era uma meta exatamente para mostrar a competência dele. Quer dizer, essas situações preconceituosas acabam fazem do João do Rio um leão que corre atrás, né, dessas para ser o melhor mesmo. Né? E eu acho que muito do apagamento vem disso, porque ele não tem uma linguagem que é a linguagem sofisticada da academia, primeiro, né, e nem na época os outros tinham. Tá? E tem um enfoque muito especial, né? Muito menos formal na sua narrativa. E os temas dele eram temas, né, completamente fora daquilo que era o horizonte civilizatório. Né? Missa negra, né? O candomblé, as religiões de matriz africana, as religiões do Rio, que é um livro fabuloso. Ele vai examinar exatamente a multidão de religiões que existem no Rio de Janeiro, né? Então, todos esses temas dele são temas interessantes que depois ele vai canalizar para os seus contos e os seus romances, né? O livro Dentro da Noite, que é eu também acho que é um livraço, né? Onde ele conduz toda a sua trajetória para uma dimensão de tragicidade absoluta nessa modernidade, né? Mesmo quando os temas são carnaval, alguma coisa, ele dá aquilo uma dimensão de vícios, né? Taras na sociedade carioca moderna, né? Que caminha para a civilização, o Rio civiliza-se, de uma maneira muito, muito especial. Né? Então, eu acho que é isso tudo junto, não é?
que acaba apagando também parte daquilo que é a importância dele como condutor, né, dessa dimensão crítica da modernidade. Se você comparar, por exemplo, com o Luiz Edmundo tem muito menos obras que ele, obras de um tom completamente diferente, mas ele é muito mais lido. Né? Até porque a obra do Luiz Edmundo, Rio de Janeiro do Meu Tempo, é enorme, né? E faz um levantamento geral de tudo. É como se fosse um dicionário, na verdade. Quero saber quais eram os bares que tinha no Rio de Janeiro no século XIX. Aí está tudo lá. Quero saber como é que era a Rua do Ouvidor. Está tudo lá. É uma coisa descritível, o João do Rio não faz isso. O João do Rio trabalha de outro modo, né? Então pode ser isso também um dos elementos dessa diferença, né? Entre a leitura dele e a leitura do Luiz Edmundo. Eu tenho uma questão. Bom, o Edmilson falou do livro, a versão que eu tenho é essa aqui, da Biblioteca Carioca, né? A versão muito antiga que eu tenho desde o curso de graduação que eu fiz com o professor Edmilson, História do Rio de Janeiro na UERJ, que eu acho que é a única universidade aqui que tem um curso de História do Rio de Janeiro até hoje. Posso pedir para não me chamarem de professor, por favor? Pode. O João do Rio faria a mesma coisa, né? Estamos numa coisa mais aberta. Eu sei que estão acostumados a falar. Mas vamos imaginar que a gente está num botequim, na rua, a gente não pode ser o melhor lugar, né, para falar do João do Rio. Aliás, uma das discussões mais interessantes que eu fiz do João do Rio foi com a Rosa Magalhães e o Faustini, que hoje é secretário de Cultura da Prefeitura do Rio, num botequim ali na Lopes Quintas, né? A gente sentou lá e começamos a falar do João do Rio, né? Então, sempre os lugares do João do Rio são especiais para a gente poder falar. Então, a gente tem que abstrair que estamos nas nossas casas, nas nossas salas, nos nossos escritórios, e pensar que estamos no Rio de Janeiro, né, e um Rio de Janeiro especial, né, que é o Rio de Janeiro das ruas. Né? Edmilson, então, falando sobre a beleza da rua, que a rua é o tema assim, do João do Rio, né? Que ele fala também uma frase que você usa bastante, e está no livro dele também, flanar é vagabundear com inteligência. E no livro Alma Encantadora das Ruas, ele também fala que a rua tem alma. Aliás, é o primeiro texto desse livro, né? Da Alma Encantadora. Você acredita, bom, você é mais estudioso, João do Rio, tem uma proximidade com a antropologia, e como nós, assim, eu falo de mim, né, estou tendendo a estudar a história da cidade, como a gente pode usar essa metodologia que você fala do João do Rio para compreender a cidade como historiadores, como pesquisadores da cidade, das cidades, né, tem outras pessoas de outros lugares aqui. Eu acho que a gente ficaria aqui umas 4 horas para a gente poder falar do método do João do Rio, né? Porque isso surgiu na minha cabeça há muito pouco tempo. Na verdade, eu usava o flanar, né, como a atitude do João do Rio como pedestre, né? Olhando a cidade, porque o João do Rio é, acima de tudo, um pedestre. E se o Sertor tivesse lido o João do Rio, teria muito melhorado o livro dele sobre a invenção do cotidiano, com relação à rua. Ele teria examinado mais detidamente a ideia de ser pedestre, né? E andar pela cidade, né? Mas olhando sempre para cima e para baixo, né? Esse olhar do João do Rio é um olhar que vai localizar tudo que está em volta, porque ele tem esse lado da curiosidade. Então, o método dele é um método que junta história, antropologia, sociologia. Eu acho que é uma coisa que faz uma combinação muito interessante entre essas várias áreas do conhecimento que estão muito próximas da gente, né? Eu acho até que a gente tem dificuldade de dizer o que nós somos, né? Porque a gente está cheio de antropologia, cheio de sociologia, cheio de história na gente, né? E a gente não sabe muito bem qual é o nosso posicionamento hoje, né? A história social, né, se deu desse encontro com a antropologia, etc., com a literatura agora mais fortemente, de uns tempos para cá. Então, eu acho muito difícil você separar isso. Por isso que eu estou apostando no método do João do Rio, né? E o método do João do Rio é basicamente você olhar e ver.
Ou seja, da mesma maneira que ele fala que é perambular com inteligência, ou vagabundear com inteligência, que é evidentemente a frase que abre o método João do Rio, não é? E eu sempre dou para os meus alunos o exemplo, é você ter que ir à aula ou ter que vir a essa live e não vir. E não vir por quê? Porque tem um almoço mais gostoso para comer, não é? Porque viu na rua uma pessoa, ele fala do menino tocando gaitinha. Mas a questão fundamental é você fazer isso, né? Tendo que fazer outra coisa, mas não fazer essa outra coisa que não é o que você tinha que fazer, sem pensar naquilo que você tinha que fazer. Senão não tem graça. Então, a ideia do afastamento do João do Rio se dá nesse nível. Eu não posso mais pensar e não posso deixar aquilo que formalmente estava marcado impregnar-se naquilo que eu estou fazendo agora. Mas senão fica um processo de desacerto absoluto e você não consegue compreender, né, de forma clara o que você acabou optando por fazer. Então esse é o primeiro caminho importante, é um percurso crítico, né? E percurso tem a ver com cidade, com andar, etc. Né? Então o método do João do Rio é um percurso crítico. Né? Você não precisa ter muito material teórico. Né? É você olhar, caminhar e ver. Né? E começar a explorar essas coisas de tal maneira que elas possam ganhar terreno na formalização. Na formalização que eu falo num texto, numa poesia, né? Ganhar uma expressão clara, material. Quer dizer, não adianta você ficar vendo e tal, anotando no seu caderninho de antropólogo e tal, né? E aquilo não dá resultado. Né? Então, eu acho que o método João do Rio termina quando você escreve. Né? Ou seja, no método João do Rio é obrigatório você escrever aquilo que olhou, viu, refletiu e entendeu, compreendeu. Porque é a compreensão que você tem do que você viu que você vai passar nessa sua narrativa sobre aquilo que você olhou curioso, né? Olhou com medo, olhou tremendo, olhou alegre. Esses são os estados da alma das ruas. Né? Eu sempre dou o exemplo, no caso do Rio de Janeiro, todo mundo que deve estar aí, que foi meu aluno, deve lembrar, da saideira, não é? A saideira, o João do Rio não chegou a escrever sobre a saideira, né? Mas nesse livro sobre método João do Rio, eu vou usar isso como a saideira é uma coisa interessante para você fazer aquilo que os métodos antropológicos chamam de uma densidade maior de análise, né? De uma busca mais profunda, né? Porque a saideira pode durar mais tempo do que o tempo que você ficou no bar. Né? E por vários motivos. Dos mais inteligentes, no sentido dessa busca de profundidade das relações, né? Do estudo das sociabilidades, de como aquilo caminha, até o mais fútil, que é pensar no que você vai dizer quando chegar em casa, porque está chegando tarde. Até esse mais assim, mais simples da paróquia, mas tem que ser pensada a narrativa, né? Você não pode chegar em casa e dizer, não, estava na rua bebendo e tal. Você tem que inventar alguma coisa que diminua o impacto de você ter chegado tarde em casa, né? Seja para a mãe, para a namorada, para a esposa, para qualquer pessoa que esteja te esperando, né? Porque você nunca telefona para casa quando está nessa situação. Né? A saideira é interessante por isso, né? A saideira tem vários aspectos que dão uma crônica legal para fazer, né? Então, esse é o método do João do Rio. E a Alma Encantadora das Ruas é a primeira experiência mais decisiva do método. Você vê, ele começa com a rua, que é um estudo histórico-sociológico e antropológico, por que não? Em que ele vai falando dos estados da alma da rua. Lembre-se que ele termina essa crônica rua dizendo que todas essas ruas convergem para a Rua Universal, que é a Rua da Amargura. Ele termina assim.
né? E termina exatamente porque a continuidade é essa dimensão das sombras da modernidade, né? As prostitutas, os meninos de rua, os tatuadores, vendedores de santinho, né? Os acampamentos da miséria, os operários os trabalhadores da Ponta da Areia. Ele vai entrando por uma série de questões importantes que funcionam como denúncias mesmo, né? Eu acho que a Alma Encantadora é interessante porque é uma denúncia constante, né? Ed, querido, eu vou te interromper mais uma vez. Prometo, não vou mais lhe chamar de professor, vou chamar só de Ed mesmo. Tá bom, obrigado. Você falou que ele fala aí dos trabalhadores da ponta da praia. Ele estava, nesse caso, se referindo aos pescadores? Não, não. Na verdade, ele estava falando das áreas do Rio de Janeiro, da zona portuária, onde havia construção de navios. Que tem uma relação muito próxima àquilo que acontece em Niterói. Em Niterói tem um bairro chamado Ponta da Areia, onde estão os estaleiros. Então, a Ponta da Areia era entendida como essa área onde eram feitos os estaleiros, né? E ele contava exatamente essa dimensão mais barra pesada do trabalho, né? Das injunções que tem nessas relações de trabalho. É muito interessante, né? Da mesma forma que ele vai falar das casas de ópio, né? Das hospedarias. Então, é um cenário extremamente interessante, mas extremamente apavorante nesse sentido, né? Por isso eu acho que é uma denúncia. Sim. A Mary Shelley. Acho que é o Pedro, eu acho que é o Pedro Munhoz que está usando o perfil da Mary. Perguntando como que ele retrata as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Se ele retrata, né? Isso ele fala, mas é incrível que há toda uma história contada em torno da Providência como uma primeira favela, né? Isso é uma coisa completamente estapafúrdia, né? Ela é a primeira favela chamada assim, né? Mas o João do Rio ia muito hoje, favela ao Morro de Santo Antônio, né? Que é, na verdade, uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro, né? Ali onde hoje ainda tem um resto do morro, né? Que é a parte do convento dos franciscanos, etc. Mas o morro ia até a Praça Tiradentes, né? Ocupava todo aquele espaço da Avenida Chile, né? E foi, na verdade, a primeira ocupação na forma daquilo que a gente vai chamar depois de favela. Né? Então, realmente, a Providência é a primeira a ser chamada de favela. Não é? O Morro da Favela, por conta da plantinha que os soldados que lutaram lá em Canudos trouxeram. Mas ela já tinha sido usada, a Providência, desculpem, para ocupação dos voluntários da pátria. Os regimentos que haviam lutado na Guerra do Paraguai são os primeiros a ocupar aquele espaço. Principalmente o regimento formado por negros, que eram alforriados exatamente porque foram para a guerra. Então a história ali é uma história muito maior, muito mais longa e muito mais interessante nesse sentido, do que ser a primeira favela do Rio de Janeiro, etc. É lógico que isso é importante para várias coisas, né? Investimentos, sei lá o quê. Mas é uma coisa que não faz muito sentido. E o João do Rio vai falar exatamente desse outro lado, do Morro de Santo Antônio. Ele vai descrever o que é um samba no morro. Mostrando como é que as pessoas ficavam. Ele vai assistir um ensaio de um bloco da época e ele faz uma crônica que remete para isso, né? Para mostrar como é que as pessoas se comportam. E sempre com esse jeito especial dele, né? O método do João do Rio, de chamar a atenção para os sentimentos, né? Para o modo pelo qual as pessoas sentam, levantam, falam. A atenção do João do Rio para esse universo, né? Do estado d'alma, né? Que é o que ele explora na crônica As Ruas,
é um ponto central e importante, né? Eu tenho uma questão minha e uma questão do Flávio Pessoa, que ele colocou aqui. O querido Flávio está aqui presente, fez uma pergunta. O Flávio fez um trabalho legal sobre o João do Rio, comparando o João do Rio com o autor que ele gosta muito num trabalho que ele fez, que é bem legal. Uhum. Então, aí o Flávio... Bom, a minha pergunta não é bem uma pergunta, é uma curiosidade. Porque tem um poema do Vinícius de Moraes que ele fala que a Rua Lopes Quintas, que ele fala que a minha rua é uma rua da amargura. Eu fiquei pensando, será que é o João do Rio? Fiquei assim pensando nisso, né? Essa questão dos sentimentos, né? Minha rua da amargura, e ele fala dessa rua em 1913, por aí. O Flávio, que eu tô com o computador aqui ligado, eu olho para lá e fica mais fácil. O Flávio, ele perguntou assim, eu tenho uma curiosidade como pesquisador de ilustração. Entre os jornais ou revistas que publicaram as crônicas dele, algumas eram ou já foram ilustradas. O Nelson também fez algumas intervenções. No Morro havia uma academia de polícia, ele perguntou sobre a plantinha do Morro da Providência. A Isabelle perguntou como podemos usar o... Essa é alguma das questões, eu posso repetir depois. Eu não ouvi essa última porque deu uma parada. Deu uma travada aqui. A Isabelle Barreto, que também é ilustradora, não sei se foi sua aluna também, ela perguntou como usar o livro Alma Encantadoras das Ruas para entender o Rio de Janeiro atual, hoje em dia. É possível fazer essa analogia? Eu vou começar pelas coisas mais fáceis que vieram por último, né? Agradeço a todo mundo que está fazendo pergunta. É o que eu disse, o método João do Rio, ele por si só atualiza a obra do João do Rio. Então não há como, lendo o João do Rio, você não olhar para a cidade de hoje. Não há como. Quer dizer, você começa a ler e vem na sua cabeça tudo aquilo que você vive no presente. Quer dizer, eu não consigo ler o João do Rio sem fazer o tempo inteiro correlações, né, com o que está acontecendo agora. Seja sobre o snobismo dos setores da elite carioca, seja sobre a tristeza das classes populares. O João do Rio tem uma crônica sensacional sobre o flerte, né? Que é uma crônica ótima, porque ele diz assim, na psicologia urbana, ele diz, olha, o amor acabou no Rio de Janeiro. O amor só existe na classe operária. No resto é tudo flerte. A pessoa entra no bonde, começa a paquerar um outro, não importa se o cara é casado, solteiro, noivo e tal, tem aquela tensão toda durante a viagem, mas tem uma hora que você salta e vai embora e acabou. Então ele diz, as relações, né? E o flerte é muito a ideia do ficar, né? De uma geração tipo a dos meus filhos e tal. Não, você tem a coisa do ficar, etc. Então eu acho que é um negócio interessante como a leitura do João do Rio imprime por si só esse processo de atualização, né? Seja com relação às crônicas sobre reformas urbanas, né? Os problemas aparecem, seja com relação às epidemias, por exemplo, né? Eu que estou lendo agora o material das epidemias, é muito engraçado. Hoje, vendo o Osmar Terra, tá? Ele repete os médicos de 1918, né? Até porque ele disse, não, olhei as outras epidemias e tal, e fiz aqueles cálculos em cima delas. Eu falei, tá bom, cara, tá? Não, se morreram 15 mil na espanhola, ele fez uma dedução da tecnologia médica e tal, deu 2 mil, né? Se a espanhola demorou 4 meses no máximo, aqui a nossa levaria, sei lá, 2 meses, etc. Quer dizer, todas as correspondências, né, são animadoras nesse sentido, né, mas podem dar resultados errados, né? Mas o João do Rio é isso, quando você começa a ler, você começa a funcionar desta maneira. O Flávio, que trabalha com ilustração, Elizabeth também, eu recebi já há algum tempo atrás, e depois eu posso conversar com você, Flávio, uma edição do Bebê de Dentro da Noite, ilustrada. Mas é
são poucas as ilustrações, quer dizer, são poucas, não há praticamente ilustração nas edições, né, do João do Rio. Eu acho que era uma boa você se prestar o favor, né, de começar a fazer alguma publicação nova do João do Rio, que tenha uma edição, que tenha a possibilidade de você ter junto com ela, né, ilustrações, já que você já se envolveu com o João do Rio na comparação que você fez num trabalho seu, não é? Eu acho que dá para... E você é um cara que anda pela cidade, é um carioca, né? Daqueles cariocas que tem, né, dentro de si a sementinha do método, né, João do Rio. Eu acho que dá para fazer um trabalho legal, né, sobre o João do Rio. As outras perguntas, assim... Tem uma sobre a plantinha, né? A favela, a Providência é chamada de Morro da Favela porque os batalhões que vêm de Canudos são colocados lá. E eles trazem de Canudos uma sementinha de uma planta que lá se chama favela. Uhum. E aqui, por conta do mau tempo, chuva e tal, as sementinhas deram fruto, né? E aí o morro se encheu dessa planta chamada favela. Então, por isso que a gente diz, se é pelo nome, a Providência é a primeira favela. Né? Mas pelo tipo de ocupação, na ocupação dos setores populares, etc., a academia de polícia eu não encontrei nenhum... Não sei, pode ser até que exista isso, tem que perguntar ao Bretas, ao pessoal que estuda polícia, né? Mas eu não me lembro de nenhuma academia de polícia nos morros. Evidentemente que os morros têm muitas pessoas do exército, muitas pessoas das subalternas, da polícia, inclusive, e tal, que moram nessas áreas elevadas do Rio de Janeiro, principalmente a partir do Pereira Passos, né, da reforma urbana de 1904. Acho que eu respondi as perguntas, não sei. Tem mais uma, sempre aparece mais alguém. Do Rio Getur, eu não sei o nome dessa pessoa, acho que foi seu aluno também. Cheio de alunos aqui. Sobre a relação do João do Rio e as reformas Passos, você acha que ele se posicionou como Olavo Bilac em favor das reformas ou um crítico mais próximo de Lima Barreto? Recentemente... Por conta dos 450 anos, saíram vários livros sobre a história do Rio de Janeiro, e um deles, que é feito pela Julia O'Donnell, e por uma outra moça que estudou as crônicas do João do Rio na Gazeta, exatamente no período, que agora me fugiu, estava com o nome aqui, peço até desculpas se ela estiver... Desculpe, querida. Porque eu estava com o nome aqui, de repente, coisa de antigo, né? Ou de vintage. Não, agora eu sou vintage. Então, não tem... O João do Rio riria muito disso também. Né? Então, elas fizeram um livro em que há uma parte de resenha crítica das crônicas que ele publicou exatamente no período da Reforma, tá? E o que você encontra lá é uma posição completamente diferente da do Olavo Bilac. Jamais o João do Rio fala de picaretas de ouro, etc., tá? Como o Olavo Bilac. Então ele tem uma posição mais crítica, mas você nota que há uma certa perda de radicalidade, por conta do envolvimento dele. Ele está começando, né? Então ele está abrindo caminho, então ele tem esses pontos de fuga, né? Então ele trata às vezes bem, dizendo, isso foi bom e tal, mas no geral, o mais interessante para você enxergar a relação dele com o Pereira Passos é nesses livros que ele está comentando, né? A Alma Encantadora, a Psicologia Urbana, a Vida Vertiginosa, porque é exatamente uma crítica à cidade do Rio de Janeiro, né? Que aí fica claro que a posição dele não é a do Bilac. Ed, eu fico ouvindo você falar e eu tenho uma vontade enorme de conhecer esse rio que o João do Rio retrata.
Agora estamos na pandemia, né? Não dá. Verdade. Né, mas uma vontade de conhecer esse rio naquela época, sabe? Ah, sim, eu também. Não é? Não dá uma vontade de você sair flanando com ele e vendo como ele consegue fazer toda essa criação tão inteligente e tão crítica ao mesmo tempo. Eu até brinco quando eu vejo o filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris. Lembrei eu dele. eu digo que eu opto pela moça, não pelo escritor americano. Eu opto por ela. Eu ficaria lá com o Toulouse-Lautrec e deixaria os modernistas dos anos 20 e 30 para lá. É muito mais interessante esse fim de século, né? Eu acho que a noção de Belle Époque acaba atrapalhando, né? Porque a noção de Belle Époque só foi produzida depois da Primeira Guerra Mundial. Porque o fim de século sempre era horroroso ali em Paris. Gangues, era uma confusão geral. Todo mundo apavorado com aquilo, não tinha nada de civilização. Né? E tinha uma relação crítica com os Estados Unidos. Né? Essas gangues de rua em Paris eram chamadas de apaches, né? Índios. E aqui a gente usou durante muito tempo essa expressão índio também. Na década de 50 e 60 no Rio, a gente, quando a pessoa é muito longe, dizia, pô, cuidado com os índios, vai ser flechado. Que era uma relação que havia sido estabelecida desde o início do século, né? Então, a Belle Époque só aparece como Belle Époque porque era muito melhor que o período depois da Primeira Guerra Mundial. Se a Primeira Guerra Mundial depois fosse legal, jamais seria Belle Époque esse período. Não é? Ele seria ao contrário, o fim de século, e o fim de século naquela expressão da igreja, né? Todo fim de século é complicado, né? Todo fim de século tem pragas. Eu vivi o fim de século, acho que muita gente do ano... Na passagem do 20 para o 21, disseram que os computadores iam todos pifar na passagem do ano. Essas maluquices todas que são criadas em cima desses mitos da passagem de século, né? Então, eu acho que a Belle Époque é Belle Époque por conta da Primeira Guerra Mundial. Se a guerra fosse diferente, o resultado, a Belle Époque desapareceria brabamente, né? Já não faz sentido. A Carla, ela pergunta aqui se o João do Rio chegou a escrever peças de teatro. Sim, sim. Você escreveu. Continua a pergunta, se tiver mais. Não, então, você consegue dizer para a gente quais foram essas peças as mais interessantes? Digo. Ele, evidentemente, tem um trabalho com teatro, porque, na verdade, se vocês derem uma olhada na biografia do João do Rio, o João do Rio começa no jornalismo pelo teatro. O primeiro texto escrito em jornal do João do Rio é uma crítica a Lucinda Simões, que é atriz da peça do Ibsen, Casa das Bonecas, que estava sendo encenada no Teatro Santana, que depois virou Carlos Gomes. Então, o João do Rio começa como crítico teatral e jamais deixou de olhar para o teatro. Era um grande amigo do Arthur Azevedo. A briga dele com o Arthur Azevedo é muito engraçada. Quando eles estava construindo o Municipal, chamaram o Visconde para fazer o pano, né, de cena, o pano de abertura do palco do Teatro Municipal. E aí o Arthur Azevedo disse que era uma porcaria, o João do Rio disse, não, é ótimo. E eles brigaram feio por causa disso. Também brigou com o Leopoldo Frois. O João do Rio se meteu nisso tudo. Né? E o mais legal dessa trajetória de teatro é que ele acabou tendo uma importância grande porque foi o fundador da SBAT, da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Ele incentivou isso e criou, e foi o primeiro presidente dessa sociedade, né? Então é um negócio bem legal. E ele tem duas peças que são muito interessantes. Tá?
principalmente a bela Madame Vargas, que é uma história que se passa num chá das 5. Então os personagens estão na hora do chá, e aí tem toda uma encenação interessante desses personagens. Essa peça ele escreveu em 1911, 1912, e ela foi encenada, assim como Eva, que também é uma peça, dessas peças que ele já está envolvido em 1915, com essa expressão mais no ar, da vida, mais sombria da vida. E essas duas peças, ele escreveu, evidentemente, muito mais peças, mas essas são aquelas que ele quis que fossem publicadas e quis que elas fossem encenadas. Então ele tem uma relação com o teatro bem interessante por conta dessa relação, criador da SBAT e produtor, quer dizer, amigo do pessoal do teatro, e escreveu essas peças. Ele escreveu 2 peças e 2 romances. O trabalho dele era basicamente andar na rua, eu não tinha tempo para escrever isso. Mas ele escreve 2 romances que são muito interessantes. Pena que eles não são republicados. Teve uma republicação há pouco tempo da correspondência de uma estação de cura, que é um romance mais... Ele já está mais maduro, é um romance escrito em 1918, e um romance inicial, que são As Profissões de Jacques Pedreira, que foi escrito em 1911. Mas esse romance, A Correspondência de uma Estação de Cura, é muito legal, porque é um estudo finérrimo das elites. Porque eles estão em Poços de Caldas, não é? E ele escreve as cartas que esses tipos da elite escrevem para casa. Só que o romance é montado em cima só das cartas de ida, não das cartas de volta. É um negócio sensacional. A Flora Susequinde, que editou, a última vez que esse romance foi editado, foi feita uma resenha importante, uma resenha crítica e uma crítica mesmo, acompanhado de uma dimensão crítica do livro, da peça, pela Flora Susequinde, E é um negócio sensacional, porque ela destaca exatamente o romance epistolar no Brasil. E mais do que ser um romance epistolar, ele ter esse tipo de referência, que é uma referência toda particular, de mão única. É um romance de mão única, que é um negócio que só o João do Rio inventaria mesmo. A trama é feita pela fofoca que as pessoas fazem dos outros nessa carta que chega. É um negócio muito legal de ler. Eu gosto muito desse romance. Ed, a gente está chegando ao final da nossa live, que dura 1 hora. Eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes. E a Rosane Andrade, ela falou que tem uma grande obra do João do Rio na Biblioteca Nacional. Eu gostaria de agradecer a todos presentes aqui. E vou finalizar com a pergunta da Mariana. E vou passar a bola para a Luzimar encerrar também. Qual o botequim favorito do João do Rio? Ele teria algum? Mariana, o João do Rio, além de ser Flamengo, ele não tinha nenhum favorito. Mas o que ele frequentava eram aqueles bares da Lapa, O Capela, o Cosmopolita. Não, os bares tradicionais da Lapa eram os mais frequentados. Mas isso é uma relação interessante, porque ele era muito de frequentar os teatros, O Municipal e os outros teatros da cidade. E só depois dos teatros ele ia. Então, ele tem uma relação, por exemplo, com o Bar Luiz. Mas dizer de um que ele gostaria muito... tem um amigo meu que diz que ele inventou o delivery, Porque ele estava uma vez na casa dele ali no centro, junto com a Isadora Duncan, e estava um calor infernal, e eles não queriam sair.
Então eles pediram comida da Colombo para botar em casa, levar para casa. E a Colombo levou a comida em casa, né? Então eles inventou o delivery a partir desse momento, em 1915, ele teria inventado o delivery, né? E o caso dele com a Isadora Duncan é muito especial e muito interessante. Vale a pena vocês lerem os livros do João do Rio que analisam esse lado da relação dele com a Isadora Duncan, né? É uma passagem muito especial no Rio de Janeiro. Fica para uma outra discussão isso, que eu acho também bem legal. Ed, muito obrigada. Não vejo a hora de voltarmos para os bares do Rio. Eu também não. Afinal de contas, as nossas conversas começaram num bar. Começaram nos bares, né? Eu tenho uma saudade do 28, que era o bar de referência, onde a gente criou tudo, iniciou tudo, né? Aquelas mesas enormes com o Rogério, Alcino, Betinho, né? Vocês, né? Um monte de gente interessante aí, né? Que frequentava aí, vinha, né? No 28, e acabou, né? Então a gente andou a partir daí à procura de bares pela cidade, frequentando vários deles para encontrar coisas legais, mas isso pode ser um papo de uma outra vez, né? Pra gente. Bares do Rio. Bares do Rio pós-pandemia. Porque aí a gente pode fazer esses trajetos todos que a gente fazia na época, né? Retomar isso, que é muito legal, e eu tô dentro, sem problema. Muito obrigada por sua Obrigado a vocês, fala. gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Que legal. A live vai ficar disponível aqui no Instagram e depois eu vou disponibilizar também no canal no YouTube e nas redes, né, Lucimar? Legal. Quem quiser ouvir, né, essas de coisas vídeo novo que a gente e falou compartilhar. Aqui, né? De uma maneira mais assim, menos formal, né? Um bate-papo, né? A live é um bate-papo, isso aqui é interessante. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Lucimar, quer encerrar? Beijo para vocês. Só dizer que não vejo a hora de conseguir flanar com vocês aí no Rio, porque aqui em Guarulhos não dá para flanar muito, não tem a mesma delícia do Rio, é diferente, então... Você tá quase carioca, quase. Beijo, Lu. Beijo, querido. Beijo a todo mundo. Beijo, Obrigada. Tchau.